Bem-vindos, meus queridos amigos e amigas. Estamos começando mais um programa especial aqui no Espelho da Fé, de todos os dias trazendo a bênção para você. Lembrando que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo para você a boa mensagem de Cristo e que ela nos alegra, nos fortalece, nos motiva. Hoje eu tenho uma palavra especial para você que talvez se sinta sozinho aí na sua casa. Poxa, irmã Thaís, parece que só eu creio em Deus e tá difícil esse fardo. Vamos entender que isso não é um fardo. O que você tem nas mãos é um privilégio. Porque talvez, meu amigo, quando você estivesse na ignorância, as coisas eram bem piores. A gente vai falar sobre isso e, na verdade, quem vai nos falar sobre isso é o apóstolo Paulo. Escrevendo aos Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus, nos traz aqui no capítulo de número 5, algo precioso que ele ensina àquela igreja. E eu quero trazer para você aqui agora, dizendo algo muito importante que alegra meu coração. Vamos lá? Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Vamos parar por aqui? A primeira coisa que a gente precisa entender é que todo sumo sacerdote, o que era o sacerdote? O sumo sacerdote era o principal. Então, o sacerdote é aquele que fazia o que Deus ordenava que fosse feito em sua obra. Deu para entender? O que é o sacerdote hoje? Eu posso dizer que você é o sacerdote do seu lar. Se você é o único que crê, então você é o que representa o Senhor naquele lugar. É você quem ora pelos seus quando você vai à igreja, quando você ora por eles, você intercede. Então, essa era a função do sacerdote. Quando ele foi incumbido de fazer as obras do Senhor, e o sumo sacerdote era aquele que podia entrar no Santo dos Santos, onde ele então oferecia as oferendas ao Senhor em favor do povo que estava lá fora. Então, ele era o intercessor daquele povo diante de Deus. Somente ele poderia orar em favor do povo. Olha só que coisa interessante. Deus ouvia a oração do sumo sacerdote em favor, ele pedia perdão pelos pecados do povo e só ele poderia fazer isso. Olha que coisa séria. Muito forte isso. Você é o sumo sacerdote na sua casa. Você é aquele que representa hoje Cristo dentro da sua casa. É disso que Paulo está falando. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens. Gente, isso é muito forte. Você foi escolhido pelo Senhor no meio dessa leva dos seus familiares. Por que não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi seu vizinho? Por que não foi seu filho, seu marido, sua esposa? Foi você. Mas olha que privilégio. Ele diz assim que você foi tomado do meio dos homens, olha só, em favor dos homens. Veja, você foi escolhido por Deus para interceder pelos homens e ele vai explicar o porquê. Veja, nas coisas concernentes a Deus, ou seja, no que diz respeito às coisas de Deus, para que você possa oferecer os seus dons e os sacrifícios pelos pecados deles. Ai, mas por que eu, irmã Thaís? Calma. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Gente, isso é muito poderoso. Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Gente, olha só que coisa séria. Deus está falando para nós nesse dia, nesse momento, que você foi escolhido no meio dos homens, que você foi escolhido no meio da sua família, por que eu no meu trabalho, porque só eu. Você foi escolhido justamente porque você tem as mesmas fraquezas. E ninguém poderá falar tão bem quanto você, testemunhar tão bem quanto você. Veja que ele escolhe você no meio dos homens, de algo que talvez você já tenha vivido. Um exemplo, talvez você tenha sido um viciado em bebidas, em drogas. Pode ter certeza que Deus vai te enviar para esse povo para você ganhar. Pode reparar. É o que essa palavra está dizendo, isso é bíblico. O Senhor, através de Paulo, estava dizendo isso aos hebreus. Veja, você foi escolhido, você é um homem que foi escolhido do meio desses homens
para que você pudesse ter um amor, uma compaixão, e é aí que eu quero chegar. Você concorda comigo que a gente vai ter compaixão de alguém que está passando por aquilo que a gente viveu? Já parou para pensar nisso? Porque você, mais do que ninguém, sabe o que aquela pessoa está passando. É ou não é verdade? Quantas vezes você talvez tenha chegado em casa, agredido a esposa, agredido verbalmente um filho. Ah, moleque, sai daqui. Você na sua ira, na sua raiva, talvez, por causa da droga, da bebida ou qualquer outro entorpecente, qualquer outra coisa que pudesse te tirar do sério, do rumo, da paz. E quando você vê alguém enfrentando aquela situação, você se compadece eternamente dos ignorantes e dos errados, porque você sabe exatamente que aquela pessoa está sendo ignorante, que ela está errada e não consegue enxergar, porque você viveu isso. É por isso que Deus escolhe. É por isso que Deus sabe fazer a coisa. E ele continua aqui dizendo, agora no versículo de número 3, olha só que forte. E por essa causa ele deve, é uma obrigação, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E que oferta é essa, irmã Thaís? É financeira? Também. Mas aqui é a oferta do seu próprio eu. De muitas vezes você renunciar a si mesmo para orar por eles. Ele diz pelo povo e por você. Pelo povo e por você. Não podemos deixar de orar por nós. E ainda na tradução original começa por você e pelo povo. Ou seja, você primeiro, depois o povo. E aqui para terminar o versículo de número 4. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Arão também foi um sumo sacerdote, escolhido para interceder pelo povo ao Senhor. É muito forte isso, pessoal. E ele diz algo muito precioso. Ninguém escolhe ser essa pessoa. Olha aqui para mim, ó. Ninguém escolhe ser chamado. Essa é uma honra que Deus te deu. É o que disse o apóstolo Paulo. Assuma essa honra. Para de fugir do teu chamado, do teu ministério. Essa é a tua honra. É a honra que Deus te deu. Eu quero orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro não só por essa pessoa, mas por essa casa, por essa família que talvez está destruída, talvez passando por um momento de luta, de tribulação grande. Mas eu oro para que a partir desse momento essa pessoa tenha paz, porque Deus não escolheu a pessoa errada. O Senhor não escolheu erroneamente essa pessoa que me ouve, que me assiste, de forma alguma. O Senhor sabe exatamente o propósito ao escolher essa pessoa. E ela vai ser grandemente usada pelo Senhor, em o nome de Jesus. E você diga amém. Amém. Diga amém mesmo. Diga assim seja. Toma posse, não foge não. Não seja fujão, que nem o Jonas. Assuma seu ministério, porque quando você assume ele, grandes bênçãos vêm após ele, tá bom? Grande abraço para você. A gente começa a semana na bênção, hein? Eu te espero aqui amanhã, em nome de Jesus. Até lá.